Igreja de Cristo, graça e paz, Ele vive e reina para todos, sempre Ele é nosso único, suficiente Salvador, com único e perfeito sacrifício. Pelo seu precioso sangue nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados, uma vez por todas e para sempre, nos tornando perfeitos. Hebreus 10,14 afirma que o único sacrifício de Cristo nos tornou perfeitos para sempre. Quero aqui, pela sua misericórdia e graça, como seu príncipe, anunciando, tratando a respeito da sã doutrina de Cristo, a graça genuína, estamos em tempos de reforma. Estamos tratando a respeito da nossa salvação, a fé e as suas obras. Também, qual é a missão da Igreja de Cristo? Em Mateus capítulo 10, dos versículos 16, vai afirmar qual é a nossa missão como enviados por Deus. Qual é a nossa manifestação como enviados de Deus para que possamos estarmos livres do mal. Vamos lá? Diz assim a palavra em Mateus capítulo 10, 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, uma igreja que ela é de Cristo e tem Cristo como cabeça. Ele nos enviou para o meio de lobo, mas como ovelhas, para termos atitudes dele. A Bíblia chama justiça de Deus. A palavra afirma que esta igreja, enviada por ele, tem autoridade e o poder para permanecer no mundo e guardada do mal. Do contrário, esta igreja, que não é esta igreja que eu falo, igreja hoje aí manifestada, que não é enviada por Deus, e que está debaixo de doutrinas várias e estranhas, que tem escandalizado o evangelho, o nome de Cristo, por causa do comércio que tem feito com o povo de Deus, mercadejando a palavra de Cristo, e muitos se tornando pastor ou pastores, deturpando as escrituras, ensinando o que não deve, muitos por torpes ganância. Esta igreja tem sofrido ataques irreversíveis do maligno. Esta igreja tem muitas das vezes sofrido vergonhas e afrontas do inimigo, porque ela não está como ovelha. Muitos dos que se dizem cristãos estão com manifestações de pessoas pior do que ímpios, pior do que aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então, esta igreja, ela sofre ataques, e estes ataques vêm do maligno. Veja isto em João, no capítulo 17, versículos 15, vai dizer aqui o Senhor mesmo dizendo, 17:15 de João afirma: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Também em João, no capítulo 20, 21, afirma esta verdade quanto o enviar de Deus. Disse-lhe Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, a missão da igreja é estar no mundo, guardada do maligno, manifestando a justiça de Cristo e não a justiça própria. E hoje tem uma igreja aí manifestada com obras, sacrifícios e toda sorte de manifestações, obras estranhas que nada tem a ver com Efésios 2:10, que diz: nós somos feitura dele, de Cristo, de Deus, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus de antemão preparou para que
andemos nela. Então, nós temos obras preparadas de antemão, não estas obras que muitos têm afirmado e levado o povo de Deus ao engano, e aí tem sofrido afrontas, e muitos têm confiado nestas obras e vivem uma vida não como ovelha, e sim como lobo, escandalizando o Evangelho e escandalizando o nome de Cristo. E sem falar que líderes, grandes líderes de grande influência, estão se envolvendo na política, já estão envolvidos e têm envolvido a Igreja de Cristo, levando a Igreja de Cristo a confiar em governos temporários humanos, rejeitando ou negligenciando aí o governo de Cristo, como diz Isaías, que o governo está sobre os seus ombros. Hebreus 12:28 diz que o reino que nós recebemos é inabalável. É inabalável. Temos a graça de Deus de volta para servirmos a Ele com reverência e santo temor. Então, líderes religiosos de grande influência, doutor disso, doutor daquilo, formado nisso, formado naquilo, têm levado a Igreja de Cristo a se submeter e a confiar em governos temporários. Muitos são partidaristas, ou são partidários, levando o povo de Deus a se dividir e até mesmo nas opiniões quanto à política. Quando, na verdade, a Igreja de Cristo no mundo tem que orar pelas autoridades, porque sabe que toda autoridade é por Deus constituída, diz a palavra em Romanos capítulo 13, toda autoridade. Ou seja, a Igreja de Cristo tem que crer nesta verdade, que não é os votos que elege um presidente, o governo, o prefeito ou qualquer autoridade sobre esta terra, mas sim os desígnios de Deus. E hoje nós estamos vendo aí parte da igreja sendo aí levada a confiar em política, a confiar no governo temporário dos homens. E isto faz parte também da apostasia para que a palavra se cumpra e para que o anticristo se manifeste. Encontre aí uma igreja que não confia no poder da salvação dada por Cristo. E se confie nos homens e nas suas mentiras e enganos pelos quais eles têm vivido e levado a Igreja de Cristo para fora desta missão, que acabamos de ler, Mateus 10:16, João 17:15 e João 20:21. Então, nós temos como igreja estarmos no mundo como luz, diz a palavra, brigando nas trevas, para que todos que estão na casa, que quer dizer no mundo, sejam iluminados pela justiça de Cristo, que Ele mesmo se nos fez. Veja isto em 2 Coríntios, no capítulo 5:21, diz a palavra do Pai. Aquele que não conheceu pecado, falando de Cristo, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por que nós temos que, da parte de Deus, termos nele feito justiça? Porque em Mateus, no capítulo 6, a palavra de Deus nos adverte a não exercer a nossa justiça. Sabe, o povo de Deus tem sido envolvido e levado por uma voz que diz: não, nós temos que garantir os nossos direitos na Constituição X. Não, os nossos direitos já estão assegurados por Cristo na cruz do Calvário e ninguém pode violar ou quebrar esses direitos que de Cristo nós recebemos na sua cruz, na morte e na sua ressurreição, o poder para vivermos aqui cada uma das suas promessas. Veja, Mateus 6:1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Está vendo? Uma vez que
a igreja não vive a justiça de Cristo feita em nós. Deus fez justiça em Cristo para as nossas vidas. Uma vez que a igreja não vive isto, não vive o galardão que significa as promessas de Deus não se manifestam aqui. E vive de quê? De falsas promessas de políticos. Vive alimentando, né, sonhos ou expectativa quanto ao futuro, porque não crê no evangelho da sua salvação, porque não há pregadores e pregadores pregando esta verdade, se distorcendo a sã doutrina de Cristo em nome de teologia disto, teologia daquilo. Até mesmo ignorando que quem é o mentor, o instrutor e o sustentador da igreja é Cristo. E ele a sustenta pela doutrina ensinada e revelada pelo seu Espírito. Do contrário, não tem galardão. Então, a igreja de hoje está vivendo apoiada no sistema do mundo, chamado de políticas, doutrinas várias e estranhas, religiosidade, facções religiosas e todo tipo de manifestações que tem aí cumprido a palavra de Deus, que é tempo de apostasia. Então, Igreja de Cristo, você como eu e muitos remanescentes da graça de Deus, estamos aqui para esta última reforma esta que traz a consciência perfeita da Igreja de Cristo, revelando a cada um a sua posição em Cristo, a sua autoridade mediante o poder do Espírito Santo, para que possa aqui esta igreja rechaçar toda e qualquer manifestação do anticristo, as que já estão manifestadas e aquelas que estão ocultas, que é somente discernida pelo Espírito de Deus. Então, Igreja de Cristo, nós temos uma missão. A missão não é aqui evangelicar ou evangelizar tudo. Cristão querendo sair do mundo, querendo tudo evangélico aqui. Não é esta a missão da igreja. A missão da igreja é estarmos, sim, como ovelhas no meio de lobos. Como igreja, luz brilhando nas trevas. Como igreja, exercendo a justiça de Cristo. Então, igreja esquece toda e qualquer doutrina contrária ao que nós lemos em Mateus 10:16, João 17:15, João 20:21 e também 2 Coríntios 5:21. Nós somos de Cristo, feitura dele, criados, preparados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andemos nela. Efésios 2:10. Também está escrito, Romanos 1:16 e 17, o meu justo viverá pela fé. 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que vemos está aí, manifestado, é corrupção, é governos de homens que cai, levanta, cai. E nós temos um governo que não pode ser abalado. É Cristo. Ele é o nosso governo e o seu reino é sempre eterno. Este reino tem promessas para a vida que agora vivemos e para a vida eterna. Igreja de Cristo, receba esta palavra. Nós somos por ele enviados para o mundo como ovelhas e estamos no mundo a pedido dele mesmo, para que não saiamos do mundo, porque ele nos guarda do mal. Quanto ao mais, Igreja de Cristo, continue orando pela minha vida e pela vida daqueles que Deus tem levantado como reformadores, remanescentes desta graça genuína, a graça de Deus, o poder do Evangelho que se revela de fé em fé na vida daqueles que crê, pois o justo vive pela fé. Quanto ao mais, Igreja de Cristo, creia, nós temos uma missão, como ovelha, como luz, como sal, como justiça de Deus. Quanto ao mais, graça e paz.